Olá, caros irmãos, caras irmãs, amigos também que nos acompanham em nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos finalizando hoje o nosso estudo bíblico das cartas, das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, né? E viemos estudando aí há algum tempo também já. Hoje é o nosso sétimo encontro para falar aí das cartas, então, de Paulo. E você que está nos acompanhando, dê o seu joinha aí no nosso vídeo, onde você estiver acompanhando, ou no Facebook, ou no YouTube. Compartilhem também esse link com outras pessoas, com amigos seus, com sua família, também nos grupos que você participa, para que sempre também esse estudo da Palavra de Deus chegue a mais pessoas. Muito bem, a gente também pede que vocês deixem vossos comentários, vossos pedidos também, né, aí em nosso momento de estudo, né, para que também a palavra de Deus aí possa também a gente sempre elucidar, mas também a gente deixar os cumprimentos aí para os irmãos, né, que nos acompanham também, tá certo? Então, hoje nós estamos no nosso estudo bíblico aqui, desse dia 24 de outubro, aqui no nosso templo, aqui no Hour, né? Algumas pessoas aí, talvez de longe, não conhecem tanto também, mas esse daqui é o nosso espaço de culto, então, onde a gente sempre se reúne aí todos os finais de semana para os momentos de culto também. Está bem? Então, que Deus abençoe o nosso estudo de hoje. A gente vai falar hoje da carta de Paulo ao segundo Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 13, até o final do capítulo 13. Então, é aí até o final dessa carta, né? É a carta que a gente já vem aí também estudando desde então, do dia 17. Então, hoje a gente vai concluir aqui no dia 24 também. A gente deu aqui esse título, Ânimo, Oração e Trabalho. São os temas que aparecem aqui nessa parte que a gente vai estudar hoje, né, que falam aí a respeito do ânimo que o apóstolo Paulo dá aos seus ouvintes. Então ele quer animá-los, aí, seus ouvintes não, seus leitores, né, ele quer animar os seus leitores a permanecerem firmes na fé, a estar em oração. Ele pede em oração tanto por ele como também pelos demais cristãos, né? Mas para que a palavra de Deus continue a germinar, frutificar também. E ele também fala aí a respeito das pessoas que viviam desordenadamente, ou seja, daquelas pessoas que não queriam trabalhar, né? Então a gente vai ver algumas coisas aí a respeito disso em nosso estudo de hoje. Sempre lembrando, né, no tempo do apóstolo Paulo, as viagens elas eram diferentes do nosso tempo. Então, no Império Romano, a gente lembrou várias vezes isso nos nossos encontros aqui, que as pessoas caminhavam muito a pé, se deslocavam às vezes por animais, carroças, né, mas também via marítima. Então, o Império Romano tinha um bom trânsito. Quem tinha a questão, quem era cidadão romano também, era permitido que essa pessoa transitasse aí dentro do Império, né? Então, isso era uma coisa boa, coisa que o apóstolo Paulo possuía também, então, ou seja, ele era cidadão romano e ele podia transitar nos diferentes lugares, né? E isso foi um benefício aí para a expansão do evangelho também. E no período se tinha a paz romana, ou seja, era um período, apesar de ter guerras pontuais, às vezes alguns conflitos dentro do Império Romano, ou com povos vizinhos, mas em geral se tinha um bom período de paz. A gente está falando ali desse período, a carta aos Tessalonicenses, ou melhor, desse local aqui, onde agora está em destaque, né, dentro desse período ali que Paulo escreveu. Por volta do ano 51 ou 52, essa segunda carta, né, ele escreve, e os Tessalonicenses, então, né, ali a região da Grécia, né, a Macedônia, que agora está em destaque. Paulo escreveu essa carta também, possivelmente ali de Corinto, depois de ter notícias dos Tessalonicenses por meio de Timóteo, né, que foi enviado para lá. O grande objetivo, que a gente já falou no estudo passado, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é corrigir compreensões erradas sobre o retorno de Cristo. Parece que ou eles compreenderam algo errado, ou havia alguém que havia enviado alguma carta, talvez, dizendo: eu sou o apóstolo Paulo, né? Dizendo que o dia do Senhor já chegou, né? E Paulo, então, ele quer corrigir isso, ele quer fortalecer as pessoas, dizendo: o dia do Senhor virá.
Na primeira carta, Paulo já havia deixado isso claro, né? O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, isso nós já vimos na segunda carta também, em nosso primeiro estudo, né? Paulo quer fortalecer isso para eles, dizendo: estejam firmes, estejam atentos, o dia do Senhor virá, né? Estejam aí preparados e não se enganem. Então, hoje a gente vai ver que Paulo faz um ânimo, né? Ele quer animar seus leitores, os receptores dessa carta, mas a nós também a permanecermos firmes na fé. Ele fala sobre o tema oração, orem por mim pelo ministério da pregação, e ele fala aí também sobre o trabalho, tá bom? Então, segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, ou melhor, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Aqui eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia também, você também pode fazê-lo aí para acompanhar. Lá diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Alguns comentários que a gente pode trazer aqui, né? Então, Paulo ele está querendo animar, né? Ou seja, animar eles a ficarem firmes na fé. Então, Paulo também se inclui, dizendo assim, ó, foi para isso que também nos chamou. Ou seja, né, a gente é lembrado disso, Paulo diz aqui, ó, foi para isso que Deus nos chamou. Mas ele também fica feliz em saber que os tessalonicenses foram chamados a fazer parte do povo de Deus. Agora, Paulo lhes dá essa palavra de ânimo, né, para que continuem firmes. E ele diz: fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. E aí, a gente pode também ainda dizer o seguinte: a salvação de qualquer pessoa sempre é obra e graça de Deus. Por isso, sempre podemos dar louvores a Deus quando alguém crê. E Paulo, ele faz isso, retornando aqui ao texto, né? Ele diz assim, ó, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Assim como, né, ele também se inclui, então, ele também fala isso, né, assim como também Deus os chamou mediante o Evangelho para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente lembrar disso daqui, então, é sempre Deus quem chama, né? É Deus quem chama a gente à salvação, sempre é graça de Deus, é obra de Deus, o crer em Jesus Cristo, né? E Deus nos escolheu para a salvação, ou seja, a salvação, então, sempre é graça de Deus. Dois textos aqui que ajudam a gente a entender isso, esse escolher de Deus. O objetivo de Deus é salvar o mundo. Em João 3,16, está ali essa primeira parte em destaque azul, né? A gente lembrar disso. Deus amou o mundo. Essa é a nossa visão, né, como cristãos luteranos. Ou seja, que Deus não amou apenas alguns eleitos, alguns escolhidos. Deus amou o mundo, né? Jesus Cristo também falou assim, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não cabe a nós decidir quem é eleito, quem não foi. Nosso papel é ir ao mundo. E João 3,16 deixa claro qual que é o objetivo da vinda de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Agora tem um lado não objetivo, mas subjetivo. Para que todo o que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus também pede que a gente creia. Este é o aspecto subjetivo da salvação. Mas objetivamente Deus quer salvar o mundo. Deus amou o mundo em Jesus Cristo. Então a salvação, sempre a gente precisa lembrar, é para todos, para todas as pessoas. Porém, Deus, ele diz que as pessoas precisam crer em Jesus Cristo, o Salvador. E a graça de Deus sempre é dada por meio de Jesus Cristo. Então, Efésios 2, 8 e 9, a gente é lembrado disso, né? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, ou seja, o crer. Isso não vem de vocês.
Nem a salvação e nem o próprio crer, né? Isso não vem de vocês, é dom de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie. Então, a gente lembrar disso aqui, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, dou graças a Deus pela salvação que vocês têm, mas ela é obra de Deus, tá bem? Então, aí a gente vai adiante, agora a gente vai aí no versículo 16 do nosso texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Lá diz assim, ó, porque, ou melhor, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra, né? E também boa palavra. Então, a gente lembrar aqui que o apóstolo Paulo, como a gente falou nesse primeiro trecho, ele quer animar os seus leitores, né? Ou seja, ele diz assim: olha, que bom que vocês já creem, que bom que vocês já têm a fé em Jesus Cristo, mas continuem firmes nessa fé, perseverem, né? Continuem nessa obra que Deus começou e que essa palavra de Deus continue a estar com vocês também, vos fortalecendo. Então a gente precisa lembrar também, né, aquilo que Paulo aqui enfatiza, então, né, ele anima então seus receptores a permanecerem firmes na fé operada por Deus, e a gente sempre lembrar assim que é o próprio Deus, né, quem nos dá essa eterna consolação, como ele menciona. A consolação de Deus também não é apenas para que nos sintamos bem. Nossa, que bom eu sentir a paz de Deus, né? Às vezes as pessoas têm essa questão, eu já vivo em paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus por isso, é uma bênção, né? Mas não é para que a gente simplesmente se sinta bem, né? Mas para que a graça continue a repercutir em nós e por meio de nós. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Paulo elogia a fé das pessoas de Tessalônica, dizendo assim: a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Para mim, esse é o texto, assim, o versículo mais marcante das duas cartas. Eu gosto muito de sempre voltar a ele, né? E lembrar assim, olha, por meio dos Tessalonicenses, ali onde é que eles moravam, e para o mundo à sua volta, a palavra de Deus repercutiu por meio deles, né? Fez barulho, fez mudança. Quer dizer, onde eles estavam teve impacto, e Paulo elogia isso lá no início da primeira carta, então, do capítulo 1, 2 e 3, né? Essa questão deles estarem firmes. E agora, de novo, saber assim, ó, Paulo, ele fala um pouco disso de novo, ele elogia eles. Que bom é saber que a graça de Deus opera em vocês, mas que ela repercuta, né? Não é só para vocês, que ela continue a repercutir também em vosso coração. Ali ele também fala, né, que continuem firmes também naquela doutrina que vocês receberam. Os primeiros cristãos, eles baseavam-se no ensinamento de Cristo, que também estava chegando a eles, e também no ensinamento dos apóstolos, a gente precisa lembrar. Então, quando Paulo, ali, voltando para o texto, né, ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Pai, nos amou na sua eterna consolação, né? Nos deu esperança pela graça, console, né, o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra, né, palavra. E um pouco antes ele também ele falou assim dessa questão de vocês receberam a doutrina, né? Então a gente lembrar aquilo ali no início da igreja cristã, a igreja cristã examinava aquilo que Jesus Cristo disse, isso estava sendo pregado, isso estava sendo falado por meio dos apóstolos, mas a gente lembra Atos 2:42, eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, a palavra de Deus de Jesus Cristo é que estava chegando. E aí a gente vai agora para o terceiro capítulo, né? Terceiro capítulo aí da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz assim: então agora ele, além de animar, ele também pede que eles orem, né? Então Paulo fala assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres
das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Vejam só, o apóstolo Paulo pede que os cristãos lá de Tessalônica orem. Orem por ele, orem para que a palavra de Deus chegue, e ele menciona, nem todos receberam Jesus Cristo como Salvador, né? E ele ainda também menciona, ó, e esse Deus vai guardar nós do maligno. Ou seja, diante de todas as perseguições daqueles que não queriam que a palavra de Deus se propagasse e do próprio diabo, né? Ele diz assim: orem, permaneçam firmes. Aqui a gente traz alguns comentários também. Orem por nós, né? Assim como o ministério de Paulo aconteceu em Tessalônica, ele pede que a palavra de Deus continue a encontrar espaço em mais corações. Ou seja, Paulo ele fala assim, ó, continuem a orar pelo meu ministério, orem por mim e orem para que a palavra de Deus possa chegar. Paulo foi apóstolo dos gentios, ele falava a corações que ainda não ouviam, né, não tinham ouvido falar de Jesus Cristo, de Deus, do Messias e da salvação eterna. Quando ele ia nas sinagogas, né, essa era uma prática comum de Paulo, quando ele chegava numa nova cidade, ele procurava pelos judeus que existiam ali. E ele sempre falava: vim falar para vocês do Messias. Mas ele falou aos gentios, especialmente, aquelas pessoas que não tinham essa esperança da vinda do Messias, né? Aqui cabe uma pergunta também para nós, então, né? Você ora por aqueles que lhe pregam a palavra? Ou seja, Paulo ele pede aos de Tessalônica: orem por mim e pela pregação da palavra, para que ela chegue a mais corações. Pergunta que a gente pode fazer agora para você. Você tem orado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pela tua igreja, para que a palavra de Deus continue a chegar? Não é só pela tua congregação local, mas que por meio das transmissões a palavra de Deus chegue, por meio de um folheto, trabalho da Hora Luterana, Sociedade Bíblica do Brasil, o trabalho missionário do Brasil, por exemplo, em outros lugares, e da igreja cristã do mundo. Mas você ora pelos teus pastores ou pelo teu pastor também, para que ele não desanime, para que a palavra de Deus que ele pregue chegue aos corações? Essa é uma pergunta que a gente também pode fazer aqui diante do texto. E somente em Cristo a gente sempre pode lembrar, assim, que nós temos forças para enfrentar as ciladas que Satanás nos coloca, né? Em 1 Pedro 5, 8 e 9, a gente é lembrado pelo apóstolo Pedro assim, ó. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então Pedro, ele menciona assim, olha, em outros lugares estava havendo perseguição também. Não era só ali aos Tessalonicenses, em outros lugares havia perseguição, às vezes perseguições pontuais à fé cristã. Diante das perseguições e diante da pressão que o próprio diabo muitas vezes coloca sobre os cristãos, nós somos aí animados então por Paulo a orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores e para que a pregação da palavra de Deus chegue a mais corações. Muito bem. Beber uma água? Então a gente agora vai aqui ao versículo 4. Versículo 4 e 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Lá diz assim: temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, aqui a gente também vai comentar algumas coisas, né? Paulo, então, ele fala assim, ó, que a confiança no Senhor, né, no Senhor quanto a vocês, né, temos, ou melhor, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que vocês estão praticando as coisas que lhes ordenamos. Então, por que que Paulo fala isso, né?
Então, dentro desse espírito de oração, Paulo primeiro incentiva os cristãos a que continuem perseverando na fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele menciona isso. Mas Paulo também mostra a sua autoridade apostólica aqui, né, ao mencionar o seguinte: temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Né? Ou seja, então Paulo menciona aqui, ó, aquilo que nós ordenamos a vocês. E quando que Paulo ordenou isso? Quando ele esteve pessoalmente presente lá em Tessalônica. Depois ele enviou Timóteo também para lá. Timóteo permaneceu algum período. E Timóteo traz de volta notícias e ele escreve a primeira carta e agora ele escreve essa segunda. Então, assim, Paulo ele usa a sua autoridade apostólica como apóstolo chamado de Jesus Cristo para dizer: continuem firmes aí nisso que vocês têm recebido, que já foi ordenado para vocês. E que os corações de vocês, então, continuem a ser, né, sendo conduzidos a Cristo e por Cristo também. Pois bem, e aí agora a gente chega do versículo 6 aí até o versículo 15, né? A gente chega num período longo aqui do texto e a gente vai ler ele todo de uma vez, porque ele faz parte de um contexto, né? Especialmente o que antes da gente entrar na leitura, o que a gente já pode dizer? No tempo do apóstolo Paulo, parece que havia ali em Tessalônica, e Paulo já menciona isso na primeira carta, pessoas que queriam viver desordenadamente. Mas ali Paulo ainda foi econômico na primeira carta. Agora, nessa segunda carta, ele debulha, a gente pode dizer assim, né? Ele chama a atenção daqueles que não queriam trabalhar. Então, a palavra de forma desordenada está até em destaque para a gente entender isso daí. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que tivesse, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o próprio pão, o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Pois bem, né? O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, então, ele fala especialmente dessa questão de pessoas que viviam aí de forma desordenada. Por que Paulo parece que fala isso, né? A gente vai olhar um pouco melhor isso de perto, né? Mas parece que havia entre muitos cristãos ali a ideia de, bem, se Jesus Cristo vai voltar logo, para que eu ainda preciso ter bens? Para que eu ainda preciso continuar trabalhando? Então, vamos esperar a vinda do Senhor. Só que eles muitas vezes eram ali sustentados então por outros cristãos, né? Ficavam ali se encostando. O apóstolo Paulo até diz assim, né, que ficavam ali se intrometendo muitas vezes na vida dos outros. Então aqui Paulo, ele é duro quanto a isso, dizendo assim, olha, irmãos, afastem-se de tais pessoas. Talvez até algumas dessas pessoas também leram essa carta ou ouviram a leitura dela quando ela chegou. Então, tipo, opa, enquanto a gente estiver aqui, vamos continuar trabalhando. Não é só esperar
o dia do Senhor, né? Conforme ele trata lá no primeiro capítulo, né? Onde é que a gente já viu que ele diz: o dia do Senhor não chegou ainda. Trabalhem, agora ele reforça isso, né? Tipo assim, esperem, mas sejam diligentes. Trabalhem tanto para que a palavra chegue a mais pessoas, trabalhem para acudir outras pessoas necessitadas, mas trabalhem porque faz parte da nossa vida. E ele menciona isso. Quem não quiser trabalhar, então que também não coma. Então, esse viver de forma desordenada, né, é um tema já presente também na primeira carta. Paulo lá, ele disse assim, ó, na primeira carta, capítulo 5, versículo 14. Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Paulo também, né, ele de certa forma menciona isso, porque, segundo alguns comentaristas, a gente viu isso lá na primeira carta, havia homens, principalmente, que não gostavam de fazer trabalhos braçais. Esse trabalho dentro daquela cultura ficava mais para as mulheres ou também para os escravos, muitas vezes, né? Mas Paulo, por exemplo, cita aqui o seu próprio exemplo. Olha, eu entre vocês trabalhei. Eu poderia ter recebido alguma coisa, mas eu não o fiz para servir de exemplo para vocês. Tipo, se tiver que trabalhar com as próprias mãos, inclusive, que a gente trabalhe. Noite e dia, Paulo, por exemplo, chega a mencionar isso, né? Aí, na primeira e na segunda carta, assim, olha, eu me esforcei entre vocês para que a palavra continue chegando. Estariam alguns pensando, né, alguns apenas esperando a vinda do Senhor? Então, conforme a gente já viu, é possível. Quem pode trabalhar e não trabalha é sempre chamado, então, a pensar e repensar a sua atitude. Então, Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses 3,10, ele fala assim: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa palavra, ela também continua sendo válida para nós hoje em dia, sob diferentes aspectos aí que a gente pode colocar, mas é assim, né? Não é só esperar a vinda do Senhor. É lógico, a gente também precisa trabalhar para ter o nosso sustento. Paulo também pede que se afastem de quem não quer trabalhar. Mas, ainda assim, ele diz também que não tratem essa pessoa como um inimigo da fé cristã. Quer dizer, se afastem dessa pessoa. Se a pessoa fica só se intrometendo na vida dos outros, quer fazer fofoca, fica se encostando ali, né? Chega na hora do almoço, vamos dizer assim, né? Então, que vocês se afastem dessa pessoa, né? De quem não quer trabalhar. Paulo deixa claro, quem não quiser trabalhar também não coma. Mas ele também não diz que essas pessoas são inimigas agora, especialmente inimigas da fé cristã. Olha, já tinha tantos inimigos da fé cristã, já tinha os judeus que perseguiam, os romanos muitas vezes tinham um olhar aí desconfiado e também perseguiam os cristãos, né? E não era para os cristãos arrumarem inimizade, mas Paulo diz assim: olha, aconselhem essas pessoas também e sirvam de exemplo. Toda espécie de falta precisa ser apontada com amor, Paulo também então menciona e ensina isso para nós, para que a pessoa possa repensar a sua vida e as suas atitudes. Tudo feito em amor. Não é só aqui que Paulo ensina isso, em outras cartas, Paulo também ensina que a gente sempre deve tratar as pessoas com amor, mesmo aqueles que estão em pecado, mesmo aqueles que estão em falta, né? O tratamento sempre precisa ser realizado em amor. E nós também podemos servir em diferentes ofícios. A gente lembrar assim, desde lá da queda em pecado, Deus disse para nós, seres humanos, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão, né? Então a gente lembrar disso assim, e Deus abençoa o nosso trabalho. Martinho Lutero, também no tempo dele, quando se discutia qual seria o melhor ofício de uma pessoa, as pessoas achavam que o melhor ofício sempre seria ser um padre, né, ou uma freira e viver enclausurado, né? E Lutero fala assim, ó, o melhor ofício é a gente servir a Deus na sociedade e servir as pessoas, né? A gente ser útil para as outras pessoas também no nosso trabalho. Então, diferentes ofícios, Deus abençoa. O trabalho digno.
no qual nós, né, podemos sustentar a nós e a nossa família, bem como servir ao próximo e a Deus também. Ou seja, no trabalho diário, também nos serviços da igreja, nos serviços voluntários na sociedade. Então, tem aspectos diferentes aí, né? O servir também, conforme o nosso trabalho. Eu posso estar trabalhando mesmo num ofício, talvez eu já seja uma pessoa aí aposentada ou não também, mas eu posso usar meus dons a serviço do reino de Deus, num trabalho voluntário em alguma instituição ou dentro da igreja, né? Participando de alguma liderança, de alguma diretoria, enfim, Deus ele usa a gente aí nos nossos diferentes ofícios, está bem? E aí a gente vai para a finalização da carta, né? Então a gente viu aqui, ó, Paulo, lembrando disso, ele no capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, ele anima os cristãos de Tessalônica a permanecerem firmes, nós também. Ele pede que os cristãos orem pelo seu ministério, o apóstolo Paulo. Nós também somos aí ensinados, né, e animados também a permanecermos firmes, mas também a orarmos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né, por aqueles que nos pregaram ou pregam a palavra de Deus, e também a gente trabalhar, né, ou seja, a gente não viver ocioso, ou seja, aqueles, como Paulo fala ali, querem viver desordenadamente, né, mas que a gente, né, lembre disso, quem não quiser trabalhar, que também não coma, diz o apóstolo Paulo. Então, ele finaliza agora com a saudação própria do apóstolo Paulo, sempre em todas as cartas, normalmente ele termina dizendo isso, né, uma bênção. Aqui a gente precisa lembrar que parece que nesse combater uma ideia de que o dia do Senhor já havia chegado, talvez até porque havia uma falsa carta, ele menciona, sou eu, Paulo, de próprio punho, e essa é o meu sinal, essa é a minha assinatura, Paulo, né? Então o versículo 16 diz assim: que o Senhor da paz, ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Então Paulo deseja agora paz sobre as pessoas de Tessalônica, e que o Senhor da paz, ele mesmo dê a vocês a paz. E o Senhor esteja com todos vocês, ele também diz. E aí ele menciona isso, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em carta, né, em cada carta, é assim que eu assino. Tipo, essa é a minha assinatura, pode crer. E aí ele termina com a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então Paulo menciona ali, né, esse finalzinho assim, a ideia, né, dele também deixar a bênção. E que bom é a gente sempre se despedir de alguém pedindo a bênção ou concedendo a bênção, né? Então, Paulo tinha o hábito de ditar as suas cartas enquanto alguém escrevia. Isso era muito comum do apóstolo Paulo, né? Quando ele estava livre ou quando ele estava preso, depois também, ele então era hábito dele se utilizar de alguém que estava escrevendo enquanto ele ditava. Mas lá no final ele muitas vezes deixava uma saudação de próprio punho, como acontece aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo então quer dar garantia de que a carta foi escrita por ele mesmo, especialmente diante das heresias ou más interpretações quanto à volta de Cristo. E ainda também, Paulo termina a carta mais uma vez, animando seus leitores a permanecerem firmes no Salvador Jesus Cristo, estando sob sua bênção na jornada dessa vida. Então, Paulo ele enfatiza isso dizendo, né, olha, que Deus continue a abençoar, a estar com vocês. Em 1 Tessalonicenses, para a gente recapitular um pouco, então, o que a gente viu? Paulo ele se alegra e elogia a fé dos tessalonicenses. Ele fala sobre a esperança diante da morte e sobre o retorno de Jesus Cristo, né? Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo quer enfatizar isso. Olha, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. O dia do Senhor virá como um ladrão. Então ele além de elogiar a fé dos Tessalonicenses, de como a palavra de Deus repercutiu por meio deles, como eles estavam firmes, animados, falando do Senhor Jesus, né? Mas ele também diz assim, ó, permaneçam firmes porque Jesus Cristo vai voltar.
Na segunda carta, Paulo fala sobre permanecer em Cristo, esperando o dia do Senhor. Ele ainda não chegou. É o que a gente pode dizer para nós hoje também, né? Vamos esperar o dia do Senhor, estando em oração, conforme a gente viu no estudo de hoje, estando também em trabalho e animados na fé, né? Na fé que a gente tem então no Senhor Jesus. Ou seja, que a gente sempre possa continuar aí firmes na fé também, vivendo essa fé também a cada dia. Está bem? Então é esse o nosso estudo, assim a gente finaliza, né? Esse estudo das duas cartas, são duas cartas que você pode rever os estudos também. Que Deus continue nos guardando, fortalecendo na fé também, e especialmente que a palavra de Deus também continue a repercutir por meio de nós. Isso é o que a carta mais nos ensina, né? Paulo se alegra com os Tessalonicenses, a palavra de Deus repercutindo dentro deles, por meio deles também. Está bem? E aqui Deus também nos anime sempre, que a gente sempre possa servi-lo com todo o amor, né? Muito bem. A gente quer ainda também fazer uma oração, né, para a gente finalizar esse momento de estudo. Porém, antes da gente orar, eu quero deixar alguns avisos aqui também. Nós teremos no dia 31 de outubro, no dia da Reforma Luterana, dia da Reforma Protestante, né? Nós teremos culto aqui na congregação do Auer. Esse culto não é só da nossa congregação, mas será o culto da Reforma, lembrando aí os 507 anos da Reforma Luterana, né? E esse culto será distrital, ou seja, a gente terá aí então o nosso evento do distrito aqui na congregação do Auer, na rua Ragizar, número 528. Será na quinta-feira, dia 31, às 19h30. Em nossa congregação, os cultos sempre acontecem sábados e domingo. Aqui em nossa congregação, sábado à noite, às 19h30, e também no domingo, às 9h30 da manhã. E todos são aí convidados também a participarem sempre aí dos nossos cultos também, que também são transmitidos, né? Está bem? Muito bem, então a gente vai finalizar esse nosso momento de estudo, também nos colocando diante de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti louvamos e agradecemos porque Tu também nos chamaste à fé verdadeira em Jesus Cristo, nos incluindo dentro do Teu povo. Que bom, Senhor Deus, é sabermos, como vimos hoje, que isso sempre é por Tua graça, pelo Teu amor, e que também, Senhor Deus, Tu tens o desejo de salvar o mundo inteiro. Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque já nos chamaste a essa fé verdadeira em Jesus Cristo. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a sempre sermos testemunhas. Anima-nos, Senhor Deus, fortalece-nos na fé em Ti, para que a gente possa sempre também levar essa Tua palavra e que ela possa repercutir em nosso tempo onde nós estamos. Amado Pai Celeste, também que a gente sempre possa viver firme em Ti, esperando o dia do Senhor. Anima toda a sua igreja aqui nesse mundo a permanecer firme diante dos obstáculos, diante das dificuldades, diante das perseguições. Amado Pai Celeste, que a tua igreja continue a permanecer firme. Também, Senhor Deus, concede-nos sempre o trabalho digno, o sustento diário para nós, para nossa família, e que também, Senhor Deus, sempre possamos assim continuar vivendo aqui nesse mundo, mas sempre olhando também para a vida eterna. Esteja com os jovens, com os adolescentes, especialmente, para que também, Senhor Deus, possam entender o seu papel também aqui nesse mundo, servindo a Ti nas diferentes funções e ofícios que eles almejam ter, mas sempre olhando também para a vida eterna. Amado Pai Celeste, e que a Tua bênção nos guarde. Acompanha, Senhor Deus, as pessoas que estão aí conosco em nosso estudo bíblico online, as pessoas que aqui, Senhor Deus, deixaram os seus cumprimentos, que deixaram aqui, Senhor Deus, a sua lembrança também, que Tu, Senhor Deus, esteja com cada uma dessas pessoas, irmãos nossos da congregação, mas também pessoas, amigos, irmãos na fé, Senhor Deus, que participam de longe. Enfim, Senhor Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos. Que a Tua bênção também, Senhor Deus, acompanhe a todos. O Teu amor em Jesus Cristo guarde a todos. É o que nós pedimos, Senhor,
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que Deus continue sempre guardando, abençoando também a vossa vida, vos conduzindo também, né, sempre para que a palavra de Deus possa repercutir por meio de vocês em vosso coração e continuarmos sempre firmes também aguardando o dia do Senhor. Que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém.